Olá, irmãos! Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Ari e chegamos ao segundo episódio da série Meditações do Evangelho de João. Capítulo 2. O capítulo 2 do Evangelho segundo João apresenta a narrativa do primeiro milagre que Jesus realizou. Nesse evangelho, os milagres de Jesus são chamados de sinais. É necessário, no entanto, que eu faça um importante destaque quanto ao propósito dos sinais realizados por Jesus. Todo milagre divino é composto por pelo menos 3 importantes elementos. Primeiro, a situação, a circunstância ou o problema que é solucionado pelo milagre. 2. Aquele que é o destinatário do milagre. E por fim, 3. Aquele que realiza o milagre. Por mais que pensemos que nós, como destinatários, sejamos o foco do milagre, ou ainda que pensemos que a mera transformação da situação, circunstância ou problema que nos assolava seja o destino último das ações de Jesus em nosso favor, a Bíblia nos dá conta de que os milagres não possuem este propósito. O próprio evangelista é bem direto quando esclarece o propósito dos milagres realizados por Jesus. Ele diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 30. É muito significativo, contudo, que o primeiro milagre realizado por Jesus tenha ocorrido na Galileia. O profeta Isaías afirmou que a Galileia seria conhecida como a Galileia dos gentios, povo que andava em trevas, ou ainda região da sombra da morte. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. A Galileia era, portanto, uma região de abundante pecado. Porém, as Escrituras lançam um brilho de esperança quanto a isso, pois, nas palavras do apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. No capítulo 1, Jesus foi apresentado como uma luz única, universal e vencedora, cujo brilho resplandeceu com uma fulgurante intensidade, de modo que as trevas não prevaleceram contra ela. João, capítulo 1, versículo 5. A respeito do povo da Galileia, o profeta Isaías disse: o povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Jesus não poderia ter escolhido um lugar melhor para realizar o seu primeiro milagre. A Galileia, sendo a região da sombra da morte, cujo povo que andava em trevas era não apenas um lugar físico, mas uma esplêndida representação deste mundo tenebroso. Sim, nós vivemos numa região da sombra da morte e fomos contados como o povo que andava em trevas. Mas Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João capítulo 1, versículo 9. Louvado seja Deus, pois Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João capítulo 1, versículo 14. O apóstolo João nos diz que Jesus, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. No capítulo 1
desse evangelho, nós fomos apresentados ao primeiro princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E quanto a este primeiro princípio, Jesus foi exaltado sobremaneira, pois a seu respeito se diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. No capítulo 2, no entanto, nós somos apresentados a um novo princípio, o princípio dos sinais realizados pelo Senhor Jesus. Por isso se diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais. João capítulo 2, versículo 11. Vejamos um pouco sobre este primeiro sinal realizado por Cristo. Nele, a água foi transformada em vinho. Aquela água, por ter adquirido uma nova natureza, foi, por conseguinte, transformada em vinho. A água passou de uma natureza para outra natureza. De início, a água possui a natureza de vinho. Para que a natureza da água fosse transformada noutra natureza, foi necessária a ação de um poder superior, um poder capaz de penetrar nos seus minúsculos componentes, imprimir-lhes uma poderosa ação modificadora e, desta forma, transformá-la noutra substância, o vinho. Todo aquele que experimentou o novo nascimento foi transformado da água para o vinho. Este é o primeiro e o mais glorioso sinal que Cristo realiza na vida daquele que vivia na região da sombra da morte, o novo nascimento. Quando Cristo realizou o seu primeiro sinal na vida daquele que nasceu de novo, essa pessoa foi submetida a um poder superior que exerceu sobre si uma maravilhosa ação modificadora que, por fim, o transformou numa nova criatura. Isso se deu porque Cristo concedeu-lhe uma nova natureza. Nas palavras do apóstolo Paulo, esse milagre é assim descrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. De acordo com Romanos 6, 22, fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Essa gloriosa transformação encheu-nos de vida, a vida que, conforme João 1:4, é a luz dos homens. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.